Bom, se você não se protegeu dessa queda, das duas uma. Ou você acredita em Papai Noel, ou você acredita que a alta ela é infinita. E eu recomendo para você que você passe a seguir dados daqui para frente, porque afinal de contas os dados vêm nos apresentando sinais de queda nos últimos dias. E eu venho comentando tudo isso com você na nossa análise aqui do YouTube. Nesse momento, depois que a gente tem uma grande queda, que a gente tem um leve panic sell, obviamente a gente vai ter oportunidades em meio a isso. Eu vou te mostrar através dos dados em qual momento nós estamos, se é um bom momento para a gente olhar para aportes ou não, e também vou falar para você como que eu estou tomando as minhas decisões nesse momento. Bom, Gui Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar aqui, uma das coisas que está acontecendo nesse momento é que o capital ele está saindo da mão dos investidores mais maduros e entrando na mão dos investidores mais novatos. Isso daqui é um grande problema, e esse é um dos fatores que faça com que as quedas elas sejam meio aqui agressivas. A gente vê que as quedas, quando elas estão acontecendo, a gente tem alta realização de prejuízo e eu já vou mostrar isso para você. Mas saiba que esses movimentos da linha azul diminuindo e a linha vermelha subindo é um movimento bem bearish, porque a gente está passando os bitcoins para a mão dos investidores mais novatos. Novamente, como eu já te informei na data de ontem, todo final de ciclo acontece com uma alta quantidade de supply na mão do investidor de curto prazo. E esses investidores, eles vão capitular, eles vão constituir panic sell. Bom, muitas pessoas vão acreditar por aí que a gente teve queda na data de ontem porque Jerome Powell falou que a inflação ela não está controlada. Olha só, se você quiser seguir notícias, meu caro, você jamais vai ter um ponto de entrada, um ponto de saída, ponto de stop, ponto de realização, você jamais vai ter isso. Porque simplesmente o Jerome Powell falou que a inflação ela está começando a subir. Beleza, mas aonde que vai ser o seu ponto de entrada, seu ponto de saída e seu stop com essa informação? Entenda de uma vez por todas. Um investidor ele não segue notícias, ele segue dados. Antes do Jerome Powell vir a público falar alguma coisa na data de ontem, eu já venho comentando com você que, por exemplo, o momento dos traders estava em zona de realização de lucro. Aqui a gente faz as nossas realizações, se a gente vai pensando em médio e longo prazo, a gente não faz compras dentro dessa região, porque a gente sabe que haverá um pullback em breve e a gente vai procurar por compras lá próximo da linha dourada. Onde que a gente bateu na data de ontem? Próximo da linha dourada. Ou seja, na data de ontem a gente teve um ponto de entrada. Esse ponto de entrada aconteceu ontem às 9 horas da noite, tá? Já vou mostrar para você ali dentro do price action, mas saiba que aqui embaixo a gente olha para compras. Nesse momento, particularmente, eu, Gui Teles, não vou olhar para compra. Ô Gui, mas você acabou de falar que o indicador ali na linha dourada é um ponto de aporte, por que você não vai olhar para compra? Eu vou te apresentar outros dados nesse momento, tá? Mas eu quero que você entenda que nem todas as oportunidades ela é para você. Nem todas as oportunidades elas são para mim. Essa é uma das oportunidades que eu vou deixar passar, aonde eu não quero fazer aporte nesse momento na linha dourada. Isso porque existem outras métricas que eu já vou te apresentar que me faz ser um pouco mais cauteloso nesse momento. E não expor tanto a minha carteira assim no mercado, mas sim me resguardar um pouquinho mais por conta de outros dados. Mas obviamente, bateu na linha dourada, a gente sabe que no curto prazo o ativo ele vai voltar a subir. E é isso que a gente viu acontecendo com o Bitcoin. Agora, recentemente, a gente está vendo o Bitcoin trazendo um respiro, né? Porque bateu dentro da linha dourada, ele vai voltar a subir. Eu não vou operar essa movimentação, vou deixar ela passar e eu já vou te explicar por quê. Mas eu quero que você saiba que junto com o fato da gente ter batido ali próximo da linha dourada na data de ontem, a gente teve uma alta realização de prejuízo. Altas realizações de prejuízo são momentos de compra, momentos de aporte. Simples assim. Investidores novatos saindo do jogo desesperado, acreditando que o mercado vai derreter da noite para o dia, não entendem de indicadores, não sabem que o mercado se movimenta em ondas, eles simplesmente vendem e saem fora. Traders experientes sabem disso e eles vão operar essa movimentação. Eles vão comprar em meio a esse panic sell e os traders vão vender no curto prazo, tá? Trader não vai ficar holdando as suas posições. Mas saiba que esse movimento
de leve capitulação que nós tivemos na data de ontem, é um sinal para a gente poder aportar sim, é um sinal de que o ativo ele chegou em uma região de fundo. Quando a gente olha para o price action do Bitcoin, estamos constituindo um canal de alta. E a gente viu que junto com a queda que nós tivemos ontem, a gente bateu na base desse canal. Olha quantas informações temos na nossa frente. Base do canal, momento dos traders na linha dourada, junto com alta realização de prejuízo, isso é uma região para a gente poder entrar em uma posição no curto prazo, inclusive para a gente poder fazer aportes no médio e longo prazo. Só que eu, Gui Teles, não vou entrar nessa posição por conta de outros dados. Mas eu quero que você entenda que aqui é um suporte. As coisas no price action, elas estão ficando um pouco feias. O que seria um pouco feia? Formação de canal de alta significa que a gente faz rompimento do topo anterior e não tem combustível suficiente para continuar subindo. Só que a gente também não tem pressão de venda o suficiente para formar um fundo mais baixo do que o fundo anterior. Pela terceira vez, a gente rompe o topo anterior e não tem combustível suficiente para continuar subindo. A gente volta, não tem tanta pressão de venda assim, mas isso daqui acaba sendo um enfraquecimento de uma movimentação. Saiba que canais de alta são padrões de distribuição de grandes players. Eu vou te mostrar na análise on-chain que tem grandes players distribuindo. Por conta disso, por conta desse padrão gráfico e por conta da distribuição, na verdade não é por conta do padrão gráfico, mas sim por conta do que os grandes players estão fazendo nesse momento, que é uma distribuição. Por conta disso, eu não vou dar entrada nesse momento. Eu vou deixar essa oportunidade passar. Porque o mercado está começando a ficar com uma cara muito feia de distribuição. Se isso realmente estiver acontecendo, meu amigo, eu prefiro ficar mais próximo da porta. Então, eu prefiro colocar a minha carteira com mais caixa, mais em estratégias de proteção. E caso o mercado ele venha a reverter e saia dessa distribuição, eu volto a me posicionar, por exemplo. Mas esse é aquele momento que eu não vou ficar 100% exposto, acreditando que a alta é infinita. O que vai deixar isso daqui mais feio ainda é a partir do momento que a gente formar um topo mais baixo que o topo anterior e a gente formar um fundo mais baixo do que o fundo anterior. A partir do momento que a gente tiver esse padrão gráfico aqui, a gente pode ter início sim de grandes quedas, quedas muito mais agressivas, tá? Estou falando que isso vai acontecer agora, nesse momento? Não, não estou falando nada disso. Eu estou levantando uma bola aqui para que você fique ligado e que você não seja pego de calças curtas quando um padrão desse daqui acontecer, quando a gente tiver um famoso pivô de baixa, tá? E o porquê que isso daqui me preocupa tanto é exatamente porque os grandes players, eles vão distribuir dentro de fases eufóricas. Nós estamos dentro da fase eufórica. Nós sabemos que na fase eufórica quem entra no jogo são os novatos. Nós estamos vendo isso acontecendo. Os novatos estão comprando Bitcoin em 80, 90, 100, 105 mil dólares, enquanto investidores de longo prazo estão vendendo em 90, em 100, em 105 mil dólares. Se a gente está dentro de uma fase eufórica e a gente sabe que os grandes investidores eles vão distribuir dentro dessa região, tudo que a gente precisa fazer é confirmar essa informação e não ficar no achismo, acreditando que investidores estão distribuindo ou que investidores estão acumulando, né? Pessoas que não entendem do mercado e seguem as notícias nesse momento só sabem falar: MicroStrategy está comprando em 90 mil dólares, os países estão colocando reservas de Bitcoin nesse momento. Olha só, entenda de uma coisa, toda formação de topo ela será constituída com as informações extremamente positivas. Para quem vivenciou o topo de 2021, sabe que o preço mais alto que nós tivemos foi no dia de aprovação de ETFs futuros do Bitcoin. Dali para frente, a gente teve um longo bear market, tá? Então esse tipo de notícia de que países estão comprando, colocando suas reservas em Bitcoin, olha só, a maior quantidade de Bitcoins está concentrada na mão dos investidores de longo prazo. Não tem BlackRock, não tem país nenhum que hoje tem um poder de venda ou de compra tão grande quanto o investidor de longo prazo. Eu não sei se você sabe, mas a gente tem 19 e algumas coisas milhões de Bitcoin em circulação. Se a gente olhar para o investidor de longo prazo, hoje ele detém 13
2,3 milhões de Bitcoin dos 19 milhões em circulação. Isso daqui é a pressão de venda ou de compra mais forte que nós temos dentro do mercado. Daqui a alguns anos, países podem sim fazer movimentações agressivas no preço. BlackRock pode sim fazer movimentações agressivas, mas esses caras têm muitos anos pela frente de acumulação para que eles tenham uma pressão de compra ou de venda tão forte quanto do investidor de longo prazo, beleza? E quando a gente olha o que esses investidores estão fazendo, nós estamos dentro da zona de maior realização da história do mercado. A gente viu na data de ontem 4,5 bilhões de dólares sendo realizados em lucro, a gente já viu 9 bilhões de dólares, 10 bilhões de dólares sendo realizados em lucro. Essa é uma das maiores distribuições que nós estamos vivenciando. Quando eu começo a unir essas informações, tanto do canal quanto da distribuição do Bitcoin, eu não vou simplesmente acreditar que a alta é infinita. Aqui é aquele momento que Guiteles começa a ficar próximo da porta, esperando por mais sinais para que eu possa distribuir ainda mais. O que eu estou fazendo nesse momento é simplesmente rotacionando a minha carteira para dólar. Sim, esse é o momento que eu começo a tirar lucro de alguns ativos e começo a colocar esse lucro em dólar, começo a me proteger. Obviamente, eu não tenho todas as informações confirmando que a gente vai ter novas quedas. Como eu falei, eu preciso de mais confirmações. Mas, conforme essas confirmações vão chegando, eu vou aumentando a minha posição em caixa nesse momento, para que eu fique preparado exatamente para essas quedas, e essas quedas elas não vão me pegar de surpresa. Eu não vou ficar preocupado com essas quedas aqui, por exemplo, porque eu sei o que está acontecendo através dos dados on-chain. Além disso, a gente bateu dentro de uma região de formação de topo no NPL do investidor de curto prazo e estamos formando divergência no NPL. NPL caindo e o preço subindo. Isso significa que muitas pessoas estão começando a entrar no prejuízo. Investidores de curto prazo estão começando a entrar no prejuízo. Se eles estão começando a entrar no prejuízo, a gente sabe que a pressão de panic sell ela pode aumentar ainda mais, tá? Então, por conta disso, mesmo que no curto prazo a gente já teve uma realização de prejuízo, eu acredito que essa realização ela pode aumentar ainda nos próximos dias. E obviamente que uma das coisas que vai me fazer tomar uma decisão de saída mais agressiva do mercado é esse indicador que você está vendo na sua frente. Esse indicador aqui, as barras vermelhas, são as fases de bear market. As fases verdes são as fases de holdar o ativo. E as barras azuis aqui são as regiões de fundo. Ah, tá tampando aqui a barra azul. Mas as barras azuis são as regiões de fundo ali. Depois em outro vídeo eu mostro para você essas regiões de fundo, mas eu quero que você entenda que um dos principais funções desse indicador é nos prevenir exatamente dos bear markets. Um indicador que foi capaz de prevenir o Corona Crash, que foi capaz de prevenir o banimento da China, que foi capaz de prevenir o bear market do ciclo passado e as grandes movimentações de queda que nós tivemos ali no começo desse ano. Esse indicador aqui se chama Mona Lisa. Mona Lisa é um dos indicadores que eu construí e é o maior indicador que eu já construí. Ela é quem me dita exatamente os momentos de eu ficar exposto e os momentos de eu ficar mais protegido no mercado. Nesse momento, Mona Lisa está sinalizando holding, tá? E ela está sinalizando hold desde lá dos 63 mil dólares. Mas saiba que vários indicadores que estão por trás da Mona Lisa estão começando a ficar com sinal amarelo. Possa ser que em breve a Mona Lisa ela venha sinalizar venda. E se a Mona Lisa sinalizar venda, meu amigo, você pode ter certeza que eu estarei fora dessa festa. Eu estarei protegido nesse momento. Uma das coisas que eu mais respeito são os indicadores. Mona Lisa conseguiu ser uma obra-prima aonde eu tomo muitas decisões pautadas em cima dela, tá? Porque eu entendo quais são os gráficos que está por trás dela, eu simplesmente compilei vários dados on-chain para que isso pudesse ficar de uma maneira clara e simples na minha frente. Ninguém tem acesso à Mona Lisa, apenas eu, não adiante perguntar nos comentários como que faz para ter acesso a isso daqui, nem o meu time, nem a minha engenharia de dados tem acesso a essa informação. É um indicador exclusivamente meu. Mas, obviamente, muitas das minhas decisões, elas são pautadas em cima da Mona Lisa. Então, muitas das coisas que eu falo
é em cima daquilo que a Mona Lisa está sinalizando por trás. Se a Mona Lisa entrar em proteção, pode ter certeza que todas as minhas carteiras elas estarão protegidas nesse momento, tá? Nesse momento, eu já começo a ter caixa mais elevado? Sim, eu já começo a ter caixa mais elevado. Se a gente olhar para a carteira rumo ao milhão, na data de ontem, a gente fez uma última distribuição ali, tá? Eu estou fazendo distribuição já faz um tempo de alguns tokens que estão no lucro, por exemplo, Ronin. Foi a última distribuição que nós fizemos na data de ontem, onde eu elevei o meu caixa para 28% dentro da carteira rumo ao milhão. E a gente vendeu Ronin na data de ontem em 2,40. A gente olha para o token RON, nesse momento, olha onde a gente conseguiu vender. Mais uma venda lá no topo do mercado. Desde a nossa venda ali, a gente já está vendo o Ronin se desvalorizando 15%. O lucro que nós obtivemos em Ronin, a gente colocou no bolso nesse momento dentro da carteira rumo ao milhão. E não só em Ronin, como esses 28% são de lucros realizados de outros ativos. Uma coisa que eu sempre falo para você aqui dentro do canal é seja estratégico. A alta não é infinita. Saiba rotacionar o seu capital. E sim, é exatamente isso que eu faço. É exatamente isso que eu faço dentro da carteira rumo ao milhão. Rotaciono o capital, protejo o capital, realizo o lucro, exponho as altcoins, me exponho a Bitcoin, conforme o mercado dita as regras. Se você quiser simplesmente copiar e colar todas as minhas decisões dentro da carteira rumo ao milhão, clica no primeiro link da descrição. Ao você clicar nesse link, você vai ser direcionado para essa página que eu te explico que lá é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Quando eu tomar uma decisão de compra ou de venda, eu vou publicar dentro da minha plataforma exclusiva e você vai receber isso daqui no seu celular. Tem um app exclusivo onde você recebe essas notificações. Assista esse vídeo aqui que eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão. Aqui embaixo eu te explico o que é a plataforma. Tem o resultado de alguns clientes aqui também de dentro da carteira rumo ao milhão. E se mesmo assim você tiver qualquer dúvida, clique nesse botão do WhatsApp que no atendimento nós iremos responder essas suas dúvidas. Mas saiba que a carteira rumo ao milhão, ela não é um projeto engessado. Ela não é uma lista de 10 bons ativos para você holdar pelos próximos 2 anos. A carteira rumo ao milhão é uma carteira dinâmica, onde tem os momentos de proteção, os momentos de exposição, os momentos de aumentar o nosso risco, diminuir o nosso risco, rotacionar o capital. Tudo que eu falo aqui para você, eu faço dentro da carteira rumo ao milhão. Se você quiser ter acesso a todas essas decisões, primeiro link na descrição. Lembrando, você não precisa ser analista, você não precisa entender do mercado cripto e muito menos de rotação de capital. Deixa que eu faço todo o trabalho, você só precisa copiar e colar. E saiba que os clientes da carteira rumo ao milhão estarão bem protegidos caso a gente entre em quedas mais agressivas, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!